É estranho pensar que nossa vida pode começar com data marcada para terminar. É estranho pensar que estamos submersos no que uns chamam de livre-arbítrio, outros de destino, e eu chamo de sorte. Sempre achei que a sorte não estava ao meu lado. Desde que nasci, não compreendia porque algumas pessoas nascem em lugares lindos e cheios de paz, enquanto eu, tão jovem, tive que ver e ouvir tanta coisa. Meu pai era o homem mais corajoso que conheci. Ele e minha mãe se apaixonaram jovens, pois moravam na mesma vizinhança de Porto Príncipe, capital do Haiti. Meu pai sempre acreditou em um país livre. Me contava das injustiças que assolavam nosso país e desde sempre ficava incrédulo com a instabilidade política e a falta de condição que tínhamos. Uma vez, ouvi seus passos perto da janela do meu quarto. Já era tarde. Corri e me escondi atrás de uma pequena fresta na porta da cozinha, na esperança de matar rapidamente a saudade que tinha dele. Olhei por entre as tábuas de madeira velha e pude ver, pela primeira vez, meu pai e minha mãe chorando, porque mesmo que trabalhassem 24 horas por dia, o que ganhavam mal sustentava a nossa fome. Meu pai desde cedo me estimulava a ler e a estudar. Disse que o estudo era uma das únicas formas de mudar nossa vida naquele país. Muitas vezes ele me trazia livros que encontrava pelo caminho da vida, e dizia que gostaria muito de ouvir a história. Eu lia contente, ansioso pelos minutos em que ele olharia para mim atento, ouvindo cada detalhe. Confesso que até acrescentava algumas partes que não existiam, só pelo prazer de mais alguns minutos com ele. Uma vez ganhei um livro engraçado, a capa não era muito bonita e nem possuía muitas figuras, mas meu pai disse que era importante e eu li, mesmo que em princípio não achasse graça nenhuma, e foi ali que eu entendi que a história de nascer sem sorte talvez não fosse tão verdade assim. Aprendi que no meu país nada era por acaso. A instabilidade política e econômica que vivíamos naquela época não era um azar, e sim uma realidade escrita por homens que não buscavam o bem-estar do seu povo, mas sim a preservação do monopólio de poder. Quando Haiti iniciou seu processo de libertação e independência, por possuir próximo a ele locais de extrema valia para outros países, na tentativa de impedir que o ideal de liberdade se estendesse para essas localidades, enfrentamos um bloqueio econômico de aproximadamente 20 anos, o que havia gerado toda a situação política interna que vivíamos. Isso estimulou alguns países a acharem que tinham direito sobre nós, que o seu dinheiro compraria a nossa casa, nossas famílias e a nossa vida. No fim, não era só a vontade de poder dos estrangeiros que tínhamos que combater, mas a do nosso próprio povo também. Tivemos uma das mais longas ditaduras da história moderna, que acabou gerando em 1934 mais uma intervenção militar estrangeira, que dissolveu a ditadura e devolveu o país aos governantes que acreditavam na liberdade. Esses, por sua vez, também não sabiam muito bem o que fazer, e as políticas econômicas que se seguiram causaram uma grave crise, fazendo os homens estrangeiros acreditarem novamente que poderiam salvar nossas realidades. E em 2004, as Nações Unidas entram no Haiti para uma missão de estabilização liderada pelo Brasil. Foi nesse momento que conheci o povo brasileiro. Ouvia dos militares histórias sobre o verão, sobre as águas claras do mar e a areia branquinha que queimava os pés nos dias quentes. Ouvi sobre comidas deliciosas de um povo amistoso que ensinou sobre o samba e sobre como sentiam falta de um tal de carnaval. Eu, na época com 15 anos, ficava maravilhado e sonhava com um dia que eu poderia experimentar viver em um país assim. Acreditava que o seu povo era repleto de sorte e que se eu fosse para lá, a sorte cairia sobre mim também. Mas ainda não era a hora. Em 2010, já com 21 anos, voltando do trabalho para minha casa, ouvi um barulho. O chão sob os meus pés tremia. As casas e construções ao meu redor se desmanchavam como se fosse de papel. Meu coração batia forte, mas eu não conseguia me mexer diante do pavor que se instalava diante dos meus olhos. Eu só conseguia pensar nos meus pais. Como eles estariam? Precisavam de mim? O pó que saía das construções destruídas caía sobre os meus olhos e eu mal enxergava o que estava na minha frente. Era uma nuvem de poeira densa que cobria meu corpo e dificultava a minha respiração. Chego, incrédulo. Reconheço as paredes azuis, o portão retorcido e as tábuas velhas amontoadas sobre os tijolos. Reconheço as janelas em pedaços jogados ao chão. Reconheço a porta de entrada despedaçada. Não era minha casa, eu pensava, mas era inevitável. Eu a conheci em cada ponto, em cada curva, em cada detalhe. Era verdade, não era minha casa.
Era o que havia restado dela. Meus pais também se foram nesse dia. Partiram juntos, abraçados, do mesmo jeito que permaneceram juntos toda a vida. Não lembro bem como eu os encontrei, e nem muito do que veio depois disso tudo, mas lembro que doeu tanto que funcionou como uma espécie de anestesia. Depois de algum tempo, eu nem lembrava mais. É como se eles estivessem viajando e eu só sentisse saudade. É como se a qualquer momento eu fosse ouvir meu pai entrando e iluminando a casa, junto com a inesquecível risada da minha mãe. Quanta saudade! Pouco tempo depois, eu estava andando em frente a uma tenda de atendimentos médicos e vi vários homens fardados sorridentes saindo de dentro, carregando em seus braços mantimentos e água para a distribuição na cidade que aos poucos se levantava. Quando olhei para a bandeira que ilustrava seus uniformes, vi no verde e amarelo a lembrança e a promessa que há anos tinha ficado para outro tempo. Cheguei em casa ansioso, esperançoso. Talvez esse fosse o momento certo de buscar no Brasil a oportunidade que não havia conseguido no Haiti. Juntei todas as economias que possuía e mais algumas que meus pais haviam conquistado para mim. Vendi o que sobrou após o terremoto de 2010 e ao todo só consegui valor suficiente para minha passagem de ida, alimentação básica e talvez com sorte uma hospedagem barata. No final do ano de 2011, mais precisamente em dezembro, finalmente embarquei no avião que me levaria para o Brasil. Não foi fácil, mas eu sonhava em finalmente conquistar um novo emprego, uma casa com o direito de envelhecer em paz. Cheguei assustado. Eu não era o único que tinha pensado em me refugiar no Brasil. Foram mais de 60 mil pessoas na mesma situação. Um misto de esperança e medo em um país a qual pouco sabíamos, ninguém conhecíamos, mas depositamos toda a nossa vontade em nos estabelecer ali. Foram dias de sol e calor na fila da imigração, dias sem dormir e comer direito, esperando na fila de refugiados para sermos atendidos e finalmente aceitos no Brasil. Era possível ouvir alguns comentários dos brasileiros que ali moravam, dizendo que deveríamos voltar de onde viemos. Foi então que percebi que a violência não é algo de um lugar só. As pessoas podem ser más em todo lugar. Já estávamos cansados, e era nesse momento que a sorte nos procurava por meio de um sorriso e dos muitos brasileiros gentis que realmente entendiam por que nos submetemos a tudo aquilo. Eu não tinha para onde retornar, e nem os milhares de haitianos que foram comigo para o Brasil. Depois que passamos pela fronteira, as coisas começaram a melhorar. O Brasil realmente é um lugar lindo. Me instalei primeiramente em Itaciolândia, no Acre, e posteriormente fui direcionado ao sul do Brasil, pelas instituições migratórias. É muito engraçado pensar que saímos sem saber o nosso destino, mas para quem sai de um país destruído, qualquer cantinho acabou servindo. Parei finalmente em Santa Cruz do Sul, uma cidade localizada no estado do Rio Grande do Sul, no extremo do Brasil. Eu e mais 3 homens fomos alojados em uma residência provisória da prefeitura municipal, para que não fôssemos morar na rua antes de nos estabelecer financeiramente. Procurei emprego, mas aos que recebem refugiados pouco sobra, se tornando muito difícil conseguir espaço. Na segunda semana, já sem esperanças, comecei a trabalhar em construções como auxiliar. Carregava tijolos, fazia cimento. Aprendi a cortar, serrar, pregar. Foi uma felicidade quando me receberam e me ofereceram essa oportunidade. Aos poucos fui me instalando e me adaptando. Os livros herdados do meu pai nunca me abandonaram. Eu trabalhava enquanto contava aos amigos que fiz o que havia acontecido em meu país. Haviam pessoas boas, pessoas que não se importavam com o meu sotaque, com a minha cor e nem com o que passei para chegar ali. Pessoas que viram a minha vontade e entenderam que ninguém abandona seu lar porque quer, e sim porque precisa. Minha história segue sendo escrita. Ela não é só minha. É também dos mais de 60 mil haitianos que vieram para o Brasil só de 2010 a 2014. São as quase 70 mil vidas que buscam nesse país a oportunidade que lhes foi tirada pela instabilidade política e natural de seu lugar de origem. São homens, mulheres, famílias e crianças, muitas vezes violentados e reprimidos por não terem nascido aqui. São pessoas que se submetem a qualquer oportunidade e qualquer remuneração, já que não têm direito de escolha devido às suas condições. São milhares de vidas vistas como intrusas. São vidas que sonham, que choram e que só desejam mais um dia de vida. São vidas que vivem na lembrança da dor e na expectativa de um futuro. São vidas reais de pessoas reais, que merecem conquistar um pouco de sorte e muito de paz.